Fala pessoal, mais um episódio do Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapalá. Abraham Wang. Beleza, nosso terceiro episódio do mês de fevereiro, 25, a gente está falando sobre resiliência. A gente falou o primeiro episódio sobre resiliência em paternidade na prática, depois a gente falou de pai para filho, e agora a gente vai falar paternidade na Bíblia, onde a gente encontra resiliência na Bíblia. Quem é o personagem? Quem é o personagem por excelência resiliente na Bíblia? Vamos começar que a Bíblia por si só já é um exemplo de resiliência. O negócio chegou até os dias de hoje e tem pouquíssimas danificações. Um personagem que, para mim, representa bem a resiliência é José. Eu acho que, em geral, todo mundo fala sobre Jó como o principal personagem para dar um exemplo de resiliência na Bíblia. É bom lembrar que a história de Jó tem toda uma permissão de Deus para que o diabo tocasse primeiro nos bens dele, depois na saúde dele, mas sem tirar a vida. Só que a gente está eu estou numa parte da leitura da Bíblia que está falando sobre o livro de Jó, e quando eu vejo a história de Jó, eu não vejo tanta resiliência, não. Eu vejo só, assim, um aspecto forte de não desistência. Tipo assim, ele não desiste. Então, ele permanece, né? Ele fica. Ele se perde um pouco nas argumentações, ele perde a paciência, mas ele não nega a Deus. Então, beleza, é um grande testemunho, mas, para mim, um exemplo de resiliência seria ele se virar para Deus em humildade e falar assim, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu continuo te amando, eu entendo, por favor, me ilumina no meu entendimento, me mostra o porquê e não uma revolta. Então, talvez Jó seja um caso de muita resistência, mas não tanto a resiliência. Precisaria um pouco mais de clareza no olhar dele, que é o que ele ganha exatamente depois. Porque a gente costuma falar de Jó como resiliente. Eu acho que Jó foi muito resistente. E o Jó, até a parte que ele é restituído, não teve, de uma certa maneira, não teve um mérito. E a restituição de Jó não vem necessariamente por um processo dele. Foi o próprio Deus. Se você for ver, Antônio, nessa história que todos aclamam como o cara mais resiliente e tal, eu concordo com sua visão. Porque, de uma certa maneira, o que estava acontecendo era algo maior, que era entre o bem e o mal, Deus e o diabo. E Jó estava ali no meio disso. E a própria restituição dele não acontece porque ele teve um processo ali que dele mereceu, que ele fez algo em cima disso. Ele mesmo reconhece, não tem o que eu possa fazer. E Deus vai lá e restitui. Legal, mas tem alguns exemplos na Bíblia, como, por exemplo, a história de José, que é um cara que está numa condição, ele passa por N adversidades, ele precisa ser resiliente, ele precisa continuar se movendo, na verdade, meio até sem esperança, porque os episódios são um atrás do outro, vão piorando a situação dele, até que quando ele finalmente chega numa posição, e ainda antes até de ele ser o administrador, ele tem oportunidades que por causa da sua resiliência, ele aproveita essas oportunidades, fala a coisa certa. Claro, tem... Mas qual que é a diferença de José e Jó, para você? Por que Jó foi resistente, só permaneceu? Eu vou dar um exemplo que eu enxergo. Cara, ele estava lá na cadeia, ele teve ele resistiu em estar lá, não morreu, tá, beleza? Foi até um bom cárcere, né? Ganhou a confiança ali dos seus... Mas ele falava assim para o Paulo, cara, lembra de mim. Ele está sempre tentando avançar. Ele não fica passivo à situação. Mas eu acho que é um bom ponto. E nem reclamão. Mas também eu vejo uma grande diferença que José tinha um sonho. Sim. Jó, praticamente assim, estava vivendo a vida dele. Não sei quais eram as ambições que Jó tinha. Ele já estava talvez numa fase da vida muito boa, porque a Bíblia fala que ele tinha tudo ali. José não, ele recebe um sonho, ele revela o sonho e é vendido, né? Então, de alguma forma, acho que ele tinha uma esperança em alguma coisa que Deus mostrou que ia acontecer. Então, é um bom ponto esse de você pensar numa resiliência em favor de um propósito
e uma resiliência em favor de permanecer em algo que talvez você já alcançou. Não sei se é um ponto. Muito interessante isso, porque na história de Jó, a resiliência... A gente comentou num outro episódio sobre a diferença de resiliência para um pai de família e para um adolescente. No caso de Jó, ele pegou a resiliência ou a resistência dele e aplicou só a ele mesmo. Ele não conseguiu estender isso, é porque a família dele já tinha todo ido embora, sua esposa que não, mas ele não conseguiu estender isso para Deus, entendeu? Falei assim, cara, eu serei resiliente, inclusive em relação ao meu Deus, no relacionamento que eu tenho com ele. Na história de José, a resiliência dele foi bem adolescente. Tipo, ele permaneceu e ele foi crescendo. Mas ele cresceu, entendeu? Quando ele chegou num determinado ponto, aí essa resiliência ela se abriu de tal forma que ele assambarcou toda uma nação. Uhum. Cara, e no final das contas, o mundo todo, porque todo mundo se aproveitou da perseverança dele caminhando de forma qualificada. Então, assim, essas nuances elas são interessantes porque mostram que, primeiro, tem muita complexidade na Bíblia. Quando você começa a olhar as histórias e colocar uma lupa nelas e ter mais linguagem, começa a aparecer muita complexidade, né? Uhum. Segundo, que você entende também que ao longo da sua caminhada, a sua resiliência também vai se qualificando mais e mais. Até chegar ao ponto em que ser resiliente pode ser se você é presidente de uma nação. O que será que significa ser resiliente quando você está à frente de toda uma nação? Caraca. Com certeza não é a resiliência do adolescente individual. Exatamente. Então, assim, vai aumentando o seu escopo de resiliência, né? Cara, eu estou pensando em Moisés. A resiliência de Moisés. Quando Moisés... Porque Moisés é um governante, né? De alguns milhões. Exatamente. Então, ele estava à frente de todo um povo, até que chegou um ponto em que Deus se cansa tanto do povo que fala, olha, eu vou enviar os meus anjos, você segue com os anjos e eu fico. E Moisés, naquele momento, onde ele aplicou a resiliência dele foi, o meu foco não está em simplesmente chegar em Canaã. O meu foco está em chegar lá com o Senhor. Caraca. Então, eu prefiro desistir da jornada e ficar aqui com o Senhor do que seguir sem o Senhor. Isso, para mim, assim, é o auge da resiliência. Significa, cara, eu não vou de qualquer jeito. E eu acho que aí está a diferença de resiliência e persistência, porque talvez chegar em Canaã seria a persistência disso daqui, do objetivo ali. Cara, eu acho muito louco, porque pode ter momentos na vida da gente que a gente, como pai, quer desistir da caminhada para que os filhos vão, entendeu? Caraca. E aí você, talvez, o papel do filho nesse momento é, não, pai, não faz sentido chegar sem o Senhor. Eu quero que a gente chegue junto. Ou você, como a sua família, você levar todo mundo a reboque, falando, não, chegar lá, ou pode ser ganhar dinheiro, pode ser conquistar um apartamento, pode ser fazer uma viagem para Disney, não, a gente vai fazer isso a todo custo. Cara, não. Isso está sendo feito de forma saudável? Talvez você deva demorar um pouco mais, uns anos para se programar. O que Moisés ensina para a gente na resiliência dele é atingir o objetivo, talvez não seja o objetivo final. Atingir o objetivo todo mundo junto, talvez seja o objetivo final. Louco isso, né? Caraca, é muito bom isso. Nunca tinha pensado. Moisés... Um aspecto que fala muito comigo aqui de José também é a injustiça. Ser resiliente após injustiça. Porque tem uma parte que ele, estando dentro da casa de Potifar ali, a esposa dele acaba tentando dormir a esposa de Potifar tenta dormir com José. Sim. E aí José não quer, tenta fugir e ela meio que arma para ele ali, né? E ele é preso por conta disso. E me faz pensar o quanto a resiliência em você buscar alguma coisa e não conseguir, ela é assim, você consegue entender essa resiliência. E agora você ser resiliente quando existe uma injustiça. O que você acha? Caraca, eu acho punk, assim, tipo, tentando, mesmo Jó, né?
Se você for ver a justiça, Jó era um homem justo, você tem José nessa situação, você está fazendo tudo ali para chegar em certo objetivo, você está fazendo certo, e de repente existe uma coisa no caminho que é a injustiça. E aí, como que você se levanta depois da injustiça? Como que você consegue permanecer e ser resiliente ainda assim nesse processo? Não tem muito o que fazer além de resistir também. Eu não sei, Tem eu que pensei desistir, né? na diferença de justiça, Desistir. justiça própria e resiliência. Porque, às vezes, ser resiliente está em você aceitar uma injustiça. E ir embora, o que seria? Desistir. Vai depender. Talvez ir embora seja resiliência, entendeu? O ponto todo da resiliência é que ela vai depender da circunstância, dos valores, da intenção. Ela não está atrelada, ela não é fixa no objetivo final a todo custo. Entendeu? Caraca, isso é muito bom. Então, assim, ser resiliente pressupõe que você consegue analisar uma situação em todos as cores, em todos as diferentes tonalidades que ela tem, sabe, aplicando os seus valores, aplicando a sua intenção, analisando o seu coração. É muito menos. Um animal pode ser persistente, entendeu? Ele não desistir. O cavalo, ele é um bicho resistente e persistente. Ele morre. Se você sabe disso, que se você corre com o cavalo até ele morrer, ele não para. É um problema com o cavalo. Você precisa saber o que está acontecendo com o cavalo, porque ele vai correr até morrer. Para que vai servir um cavalo que corre até morrer? A gente não pode ser assim. A gente tem que ter muito mais complexidade na análise das coisas, porque a nossa morte vai fazer mal para outras pessoas. Caraca, é muito louco, porque se a gente para pensar hoje, a geração atual, ela se move muito por propósito e chamado. E você começa a ver as pessoas tão aficionadas em chegar no propósito, ou chegar naquele lugar que começa a ir com essa persistência, e parece que começa a te levar para um lugar não muito saudável daquilo que das consequências de chegar nesse lugar, né? Putz, cara, mas eu estou pensando que talvez ao longo da vida você vá aprendendo também aos poucos. Você aprende a ser persistente, você aprende a ser resistente. Se diz as temporadas. Você vai crescendo, entendeu? Porque não adianta um cara de 15 anos de idade falar assim, não adianta ser persistente, eu tenho que ser resistente. Bonitão, eu preciso que você persista nessa situação, entendeu? Ou então, aqui eu preciso que você resista. Sem pensar muito, só permanece. Porque ao longo da caminhada você vai ganhando complexidade, vai ganhando nuance na sua análise das coisas, e essa sua persistência bruta vai se transformando numa resiliência. Uma coisa que eu estava viajando nesse negócio, né? Tô curtindo. Cara, muito bom. Eu lembrei de uma outra coisa que eu acho que foi além do Jó. Eu acho que eu vi um destaque que falava sobre a diferença de certeza e clareza. Eu acho que adapta bem, que às vezes a gente está tão preso em ter certeza das coisas e que, de algum ponto de vista, quando você começa a ter clareza, é muito melhor do que você ter certeza. Sim. Né? Eu acho que adapta bem. A resiliência te leva a ter clareza das coisas. Sim. Enquanto você ter persistência, você quer ter certeza. E a vida a gente nunca vai ter certeza 100% de tudo, né? Inclusive, eu assisti recente filme com meu filho, Conclave. E o Ralph Fiennes, ele fala no filme, uma das primeiras falas, ele faz uma alegoria à dúvida. Ele fala assim, a dúvida, ela faz parte do ser humano, e a fé pressupõe a dúvida. Porque a fé, ela se apoia sobre um mistério. Você não tem a certeza absoluta, é a certeza do que não se sabe. E aí tem um contraponto, o filme tem um pouco de ideologia, mas tem um contraponto de um cara no filme que ele tem muitas certezas e ele acaba ficando um pouco desumano nos julgamentos. Então eles põem um pouco de progressista versus conservador, tal. Mas o ponto é interessante no que você está falando. Talvez a certeza seja até um pouco infantil às vezes. Eu tenho certeza de tudo. Falando, tá bom.
é normal que você tenha um pouco de dúvida, entendeu? É normal que quando você chegar no final da sua vida, depois de ter aprendido tudo, você olhar para trás e falar assim, cara, Deus foi bom em tantas situações que Ele me livrou e eu não fazia ideia do que estava acontecendo e eu anseio por entender tudo agora. Caraca. Porque você percebe que você não sabe, sabe? Sim. Sei que não sei, entendeu? Pensando nisso também, eu vejo quanto... Isso é clareza. Eu acho que isso é clareza. E como a clareza ela está ligada aos princípios e a certeza está ligada às circunstâncias ao nosso redor, né? Total. A certeza é circunstancial e a clareza me parece princípio. Maravilha, pessoal, obrigado. Terminando aqui mais um bloco desses falando sobre resiliência. A gente está debulhando a resiliência. No final desse mês aqui, o pessoal vai estar especialista em resiliência. Obrigado, até o próximo.